Eles acharam que eu ia contar alguma coisa infantil, né? Mas faz parte. Só. Essa história que eu vou contar para vocês se passa mais ou menos no comecinho da década de 80. Não deixa de ser uma história infantil porque se trata de mim. Eu tinha mais ou menos entre 6, 7 anos. Um garotinho. Só que antes de falar de mim, eu quero falar um pouco da minha estrutura. Esse daqui é o meu pai, Luiz Lopes da Silva. Semi-analfabeto, praticamente analfabeto, só sabia escrever, sabia ler algumas coisas e só assinar o nome dele, escrever só o nome dele. Sitiante, humilde, simples e um grande conhecedor de ervas medicinais. Conhecia tudo. Se aposentou novo, porque começou a juntar água no pulmão dele. Então a função dele era como se fosse uma mãe, né? Porque minha mãe teve que começar a trabalhar para poder sustentar a casa. E ele que cuidava, fazia comida, lavava roupa, cuidava de mim e dos meus irmãos. Ele era violeiro, tocava viola caipira. Ele se juntava com todos os meus tios, quase todos os finais de semana, para tocar música de catira em casa. Essa daqui é a minha mãe, Jacira Ertung da Silva. Também semi-analfabeta, sacoleira, trabalhava como sacoleira para ajudar a sustentar a casa, porque nós éramos em muitos irmãos. Aqui tem alguns deles, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comigo, o Carlos que faleceu e mais 5 que eu não conheci, que morreram tudo bebezinhos, pequenininhos, né? Nós éramos 15 irmãos. Cada um tinha a sua profissão e conforme eles foram crescendo, eles foram trabalhando para poder ajudar a sustentar os menores de casa. Esse sou eu. Olha o coquinho no cabelo que a minha mãe fazia. A minha mãe era contemporânea, né? Fazia um coquinho no menino, né? Não era o feminino, era o masculino, né? Ela já misturava, ela já contemporaneizava a minha figura, né? E esse aqui sou eu nessa fase que eu comentei com vocês, que eu tinha entre 6 e 7 anos. Nós morávamos na Vila Resende, que está ao centro aí, em Piracicaba, exterior de São Paulo. Bem próximo dessa igreja aqui, ó. Dessa igreja. Igreja São Luís. Um dia o meu pai pegou e pediu para que eu fosse buscar pão. Só estava eu, ele e minha irmã, a minha irmã mais nova que eu. E eu convidei o meu amigo, o Ronaldo, para ir comigo buscar pão. Fomos então até a padaria buscar pão. Uma padaria famosa em Piracicaba, a padaria Pão Quente. Só que nós compramos um pão saindo da padaria, bem na esquina da avenida, tinha um pé de amora. Amora, muito caro para se comprar. Nós pegamos e começamos a comer amora, tinha um pé grande caído para a rua. Nós começamos a comer, borrar a mão, borrar a boca, borrar a roupa e se deliciando com as amoras. Quando eu percebi, ao lado tinha essa fruta,
Não era bem essa fruta, era parecida com essa fruta. Era o pinhão, que era uma castanha, que era extraído o óleo dela para poder fazer sabão. Comemos como ela era parecida com nós começamos a quebrar ela, nós percebemos que era parecida com a castanha do Pará, cheia de gomos de madeira. Nós pegamos e começamos a quebrar e comer, quebrar e comer, quebrar e comer, até que né, eu catei algumas, porque naquela época se comia castanha só na época do Natal e era muito caro para se comer castanha. Então nós se fartamos de comer castanha, né? Essa bendita, maldita castanha, né? E daí eu vou te explicar o que aconteceu. Daí nós pegamos, nós fomos, guardei algumas no bolso para comer depois e nós fomos embora, cada um para sua casa. Chegou na minha casa, o meu pai estava consertando, eu não lembro o que ele estava consertando lá no fundo do quintal, e daí eu comecei a sentir um negócio esquisito na minha barriga, tudo começou a girar, 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 girar. Quando eu vi, eu comecei a vomitar, diarreia, vômito, diarreia, vômito, diarreia, vômito. Chegou uma hora que eu já não conseguia mais andar para ir até o banheiro e fiquei deitado no sofá. E ali mesmo eu fazia as necessidades, vomitava, fazia as necessidades, vômito, diarreia, vômito, diarreia, vômito, diarreia. Até que meu pai se aproximou de mim e perguntou, ficou assustado comigo: menino, o que você comeu? Você comeu alguma coisa na rua? Fala, menino! Eu não tinha nem força para falar, eu não conseguia falar nada. Até que nos meus últimos esforços, eu consegui enfiar a mão dentro do meu bolso. Eu lembrei que eu tinha guardado algumas castanhas no meu bolso e eu mostrei para o meu pai. Quando eu mostrei para o meu pai, que conhecia de ervas, sitiando, quando ele viu que eu mostrei o que eu tinha comido, ele começou a gritar. Ele começou a gritar e chorar. Menino, meu Deus do céu, o que você fez, menino? Você comeu veneno! Você comeu veneno, menino! Menino! Começou a gritar, o meu sentido foi sumindo, no meio do grito dele, no meio do choro dele, eu fui. Eu desmaiei, eu apaguei. Quando eu abri meus olhos, eu estava amarrado numa cama de hospital, com um fraldão, sem entender nada, com soro no braço. Quando eu olhei para o lado, também o meu amigo Ronaldo, que tinha ido comigo na padaria e que comeu as castanhas comigo, estava deitado ali também, amarrado com um fraldão e olhando para mim de lado também. De repente, a minha mãe entra com leite. Ela disse que já tinha ido várias vezes no quarto dar várias vezes leite pra gente. E eu não lembrava disso. Eu só sei que nós ficamos. Não foi 3 dias, um final de semana, não. Foi quase 2 meses no hospital. E isso daqui virou rotina. Era leite para poder cortar o veneno. Nós ficamos internados na Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Então era hospital, leite. Quarto de hospital, leite. Até que a minha mãe contou tudo o que tinha acontecido. Ela contou que nós tínhamos espasmo. Por isso que nós estávamos, porque eu perguntei para ela por que estava amarrado. Ela falou que nós tínhamos espasmo. É como se fosse convulsão por causa do veneno da castanha. E vocês acreditam que eu lembro, quando ela começou, ela me contou, até hoje eu lembro das sensações desses tremores que aconteciam no corpo, né? Eu lembro que o corpo, ele saía fora de sentido, né? A gente não conseguia pensar, a gente não conseguia falar, a gente não conseguia... As pessoas, quando melhorava, dava alguma coisa para a gente beber, ou medicamento, ou leite, medicamento, leite, até que... A minha mãe falou pra gente que a gente tinha criado
um grande movimento ali no bairro. O meu pai, com toda essa situação, desesperado, chamou a polícia. A polícia foi lá e mandou ordem, um mandato de ordem para que cortasse o pé de pinhão. E o leite. Que eu não posso nem sentir o cheiro do leite. Até hoje.